Boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do tipo dos medicamentos, uma aula muito bacana. A professora vai explicar sobre a diferença dos medicamentos alopáticos, homeopáticos, referência, genérico, similar, fitoterápico. Então, para isso, eu vou iniciar compartilhando a tela com você. Está aparecendo aí para vocês? Olha só, a professora trouxe uma frase muito bacana que ela diz o seguinte: o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Sabe as palavras, né? Reflita a respeito disso. Às vezes você pode ganhar muito dinheiro, mas nem sempre você tem sucesso. Tem a ver, sim, com a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Ó, hoje a professora vai fazer o quê? Aquela pequena revisão, o que a gente viu lá na aula passada. Falamos sobre as classes dos medicamentos. Então é o seguinte, como é que a gente sabe para que cada medicamento serve? É de acordo com a classe dos medicamentos. Então existe lá várias, desde analgésicos, anticoncepcionais, falamos um pouquinho de hormônios, antidepressivo, ansiolítico, enfim, para cada tipo de doença ou para cada tipo de tratamento tem a sua classe medicamentosa. Se mesmo depois que você viu a aula ainda ficou com dúvida, porque nós conhecemos, nós falamos ali no decorrer da aula de vários tipos de medicamento, a função de cada um, também nós conseguimos entender o que a professora falou muito a respeito de o quão é perigoso essa história da automedicação. Ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque nem todos os medicamentos agem da mesma forma. Às vezes, o organismo de uma pessoa varia de uma para outra e traz o quê? Riscos graves à nossa saúde, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando dos medicamentos, mas agora não das classes. Nós iremos abordar a respeito dos tipos. Capítulo 12, página 77. Então, o que a professora vai abordar? Referência, genérico e similar. Sempre há uma dúvida a respeito disso, né? Qual que é a diferença de um e de outros? Nós conhecemos aí no decorrer do curso, a gente tem falado sobre vários medicamentos, as funções, as indicações. Mas hoje, por que esses medicamentos são vendidos na farmácia de forma diferente? Então, anota aí. Tem dúvida? Por que os medicamentos são vendidos de forma diferente? Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, vamos entender que isso sempre é questionado. Qual que eu compro? É referência? É genérico? É similar? Qual que é a diferença entre eles? Primeiro, essas três classes de medicamentos, 6 tipos de medicamento que a professora está falando a respeito, ó, o que acontece? Existe um órgão chamado, já falei sobre ele, mas se você estiver anotando, anota aí novamente. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é ela que fala sobre a segurança, a eficácia no tratamento, a qualidade comprovada e registrada. Tem se falado muito sobre a Anvisa. Um exemplo, agora, na fabricação aí das vacinas, todo medicamento que vai lá para a farmácia, ele passa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por quê? Porque os laboratórios, eles investem ali o quê? Para desenvolver produtos, ou seja, princípio ativo novo. A cada hora que surge uma doença nova, surge então um princípio ativo novo para combater. Um exemplo, estamos em época de pandemia, é constatado que o Covid se contrai através de um vírus, não tem medicamento, pelo menos que foi passado para nós, passado na mídia, que não tem um medicamento. Por quê? Porque é prevenção, é vírus, o que tem é tratamento, ok? Então, a Anvisa, ela faz o quê? Ela realiza essas pesquisas para desenvolver esses medicamentos, os laboratórios fazem pesquisas para isso, mas esses medicamentos, eles têm que ter o quê? Eficácia, segurança, antes de vendê-la no mercado, antes de fazer essa distribuição. Então, essa política nacional de medicamento, o Ministério da Saúde estabeleceu lá em 2003, já tem bastante tempo, a lei da criação da Anvisa. E foi definido que as regras, como os medicamentos têm que ter um registro reconhecido,
a quantidade do problema que está acontecendo com a nossa vacina, é esse exemplo. Não foi constatado ali 100% que a vacina que foi desenvolvida aqui no Brasil, que ela tem uma eficácia, mas isso é por enquanto. Então, bem essas regras, né, que são estipuladas, elas são reconhecidas em 3 categorias de medicamentos. Seja os medicamentos homeopáticos, conforme eu estou compartilhando com vocês, os alopáticos ou os fitoterápicos. O que é um medicamento homeopático? Ele atua por meio de estímulo energético, reequilibra a energia, é vital para o paciente. Ou seja, o medicamento homeopático, qual que é a diferença dele para o alopático? O alopático tá com dor de cabeça? Os medicamentos que a gente compra na farmácia. Você vai tomar um medicamento para poder parar com essa dor de cabeça. Ou seja, para o organismo que você sente que seu corpo não está bem, está tendo reação, faça a reação ao contrário. Tomou um medicamento, vai parar de ter dor de cabeça. No medicamento homeopático, não. É tomado em pequenas doses. É como se fosse assim. O recomendado é de 35 a 40 gotas de pirona. No caso da alopatia, você vai tomar, o médico vai prescrever lá de 35 a 40 gotas. Você vai tomar o seu medicamento para passar sua dor de cabeça. Na homeopatia, não. É como se você tomasse 5 gotas. Para estimular o seu organismo a fazer o quê? A ele combater a dor. Então, é um tratamento diferenciado, que é diferente da fitoterapia, que o tratamento não é com drogas sintéticas, como é feito o medicamento alopático. É através de plantas medicinais, onde é utilizado exclusivamente droga vegetal, tipo o suco, a cera, o óleo, o extrato, a tintura, enfim. São plantas medicinais, é extraído o quê? Da natureza, são drogas vegetais, que era feito ali, ó, na época dos indígenas, quando não se tinha farmácia. Lá no começo do nosso projeto, a professora falou sobre isso. Os medicamentos eram feitos através de plantas medicinais e gorduras de animais. Gordura de cobra, de serpente, gordura de banho de porco, enfim. Então, a diferença é a forma que esses medicamentos, esse aqui são com drogas sintéticas, esse aqui é com plantas, o homeopático, a maioria deles é plantas, é medicamentos manipulados. E aí vem a dúvida, professora, qual é a diferença entre genérico, referência e similar? Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, daqui a pouco, um vídeo falando para complementar isso que a professora vai falar na sala de aula. Então, assim, se agora eu estou te falando que tem diferença entre genérico, referência e similar? Tem. Um produto de referência é um produto que tem uma marca. Esse produto tem o quê? Um nome comercial. Vamos supor, um fármaco. Um fármaco é um princípio ativo. Um princípio ativo é uma droga. Já viu droga ter nome bonito? Vou dar um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda não, mas Anador. Anador é um nome referência. Por quê? Não vai ter uma droga chamada Ana. Ana para dor? Não. O que contém dentro do Anador? Dipirona. O que a dipirona é? Dipirona não é uma marca. Dipirona é o nome de um princípio ativo. Ou seja, todo medicamento genérico, ele não tem um nome comercial. O nome dele é o próprio nome que vem lá do medicamento. Entendeu? Vou dar um exemplo para você, para ver se fica bem claro assim, ó. O nome é o princípio ativo, tem na marca lá um G grandão. G de genérico. Você reconhece que o medicamento genérico ele sempre tem uma tarja amarela. Então, essa tarja amarela, com esse G grande, e o nome do princípio ativo, eu dei um exemplo para você do dipirona, falar assim, ó, dipirona, tá? Não tem o nome, vários medicamentos, eles têm nomes diferentes, mas é o mesmo princípio ativo. Dipirona é dipirona, entendeu? É o nome do princípio ativo. Agora, um medicamento similar, ou seja, um medicamento equivalente, ele é um produto que tem marca, ou seja, ele tem um nome diferente, ele tem um nome comercial. Na embalagem dele vem a letra E e a letra Q, ou seja, de equivalência. Um medicamento similar é um medicamento de equivalência. Vou explicar para vocês, então, assim, ó. Ver se fica claro. O medicamento, ele é referência
quando um farmacêutico descobre um novo medicamento. Ou seja, ele passa por testes, ele ganha um registro, ele passa pela Anvisa, no caso, quando é um produto brasileiro também, ele passa pela Anvisa. Antes desse medicamento lá para a farmácia, ele passa por testes de qualidade, de segurança, de eficácia. Um medicamento similar também, ele possui o mesmo princípio ativo, ou seja, a mesma droga, o mesmo fármaco que tem de referência, tem um similar. Só que tem alguns detalhes que a professora vai falar daqui a pouco para você anotar. Que o genérico é uma cópia. Um exemplo, você pega a sua apostila e tira uma cópia do nosso capítulo hoje. Capítulo 12, você vai lá e tira uma cópia. Qual é a diferença do documento original para a cópia? Nada. É o mesmo caso que eu às vezes comento sobre a receita do bolo de chocolate. A receita do bolo de chocolate da Dona Maria é patenteada. Todo mundo sabe que é o bolo de chocolate da Dona Maria. É um nome quê? É um nome fantasia. É o nome do bolo de chocolate da Dona Maria. Mas eu decidi fazer um bolo de chocolate. Qual é o ingrediente que vai dentro do bolo de chocolate? Chocolate. Então, o medicamento genérico não tem um nome bonito, bolo fantástico da Dona Maria. Ele vai ter lá o nome chocolate, porque é o ingrediente principal que vai dentro desse bolo. Ficou claro? É uma cópia idêntica. É igual você pegar uma receita de bolo de alguém e fazer o mesmo bolo, ok? Então, esse medicamento de referência, ele é um produto de marca, ele tem um nome comercial, ou seja, normalmente ele tem um logotipo específico, ele tem uma diferença no valor financeiro também. Esses medicamentos, como eu mencionei anteriormente, eles possuem segurança, eficácia no tratamento, são medicamentos que já estão há muitos anos no mercado, a qualidade dele é comprovada, a cada medicamento novo surge um princípio ativo novo. Primeira coisa, esse reconhecimento dessas três categorias, tanto homeopático, alopático e fitoterápico, é reconhecido pela Anvisa, ok? Tanto em qualquer uma dessas classes é verificado. O que é feita a verificação? Essa verificação, ela é feita a respeito da qualidade, segurança e eficácia. E se esse produto for manipulado, professora, como é que funciona? Ele é um produto que também as farmácias de manipulação, os produtos, os ingredientes que os farmacêuticos utilizam para manipular o medicamento que o médico prescreve, a matéria-prima também, que é controlado pela vigilância sanitária, tá bom? Reforçando, então, o medicamento, mas isso aí que eu falei até agora é referência. E o genérico? O nome do produto sempre é o nome do princípio ativo. Nunca vai ter um nome comercial. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Metroclopramida. É um nome difícil, é o nome de uma droga, é um medicamento genérico. É o nome de um dos ingredientes do bolo de chocolate. É um nome difícil, não é? Agora, o paciente vai ter as dificuldades de comprar esse medicamento. Quer saber qual que é o nome dele referência? Plasil. O que você acha que é mais fácil guardar? Plasil ou metroclopramida? Ó, viu? Então, Plasil é o nome comercial. Ou seja, é um nome mais fácil do cliente. É um nome referência. Entendeu por que falaram isso, nome referência? Já o genérico, não. Vai estar lá esse nome comprido. Não vai estar lá escrito Plasil. Mas é a mesma composição. Ok? A sigla que caracteriza a embalagem é a letra G, ou seja, da palavra genérico. Normalmente, elas são na cor amarela. E esse medicamento, ele contém o mesmo princípio ativo, a mesma dose, a mesma marca, mesmo tudo. Antes de ser disponibilizado esse medicamento, mesmo sendo genérico, ele passa pelos testes que eu falei para vocês de compatibilidade, ele apresenta a mesma segurança, e esse medicamento, ele é uma cópia, então, do medicamento referência. Agora vem a diferença que você nunca mais vai esquecer. Medicamento genérico, na própria caixa do medicamento, tem lá o quê? O número da lei. Lei
9787/99. E na letra G, uma tarja amarela. Isso quer dizer que os medicamentos genéricos foram criados em 1999, segundo a Lei 9.787/99, ok? Se você não ficou com alguma dúvida, viu que tem o nome de uma droga lá, tá lá, dipirona. Não sabe se o medicamento é referência genérica? Você vai ver. Quando ele for genérico, vai ter sempre dizendo a lei do ano que foi criado esse medicamento. Ok? Conseguiu guardar bem? Então, eles são o mesmo princípio ativo, tarja amarelo, G grandão, não recebe nome, marca ou apelido. É só o nome do princípio ativo. Ainda, guardando, ele tem as características e você observar todas essas características que a professora falou. Inclusive, ficar atento aqui sobre a lei e ao ano, você não vai errar. Ó, vou compartilhar aqui com vocês, ver se fica bem claro. Aqui. Qual, tá vendo como é que ele é genérico? Genérico. Esse aqui tem o G? Não. Esse tem? Não. Aqui, ó, dipirona sódica. Medicamento genérico segundo a lei, 500 miligramas. E isso daqui? Isso aqui é um medicamento de referência. O que tem esse medicamento de referência? É patenteado com o nome, Magnopirol. O que tem dentro do Magnopirol? Dipirona. Olha, então, é a mesma dipirona? Até o miligrama é igual. Ambos servem para dor, febre. Novalgina, professora? Novalgina é uma marca. O que tem dentro da Novalgina? Dipirona. Dipirona monoidratada. Dipirona. Dipirona sódica, dipirona. Ok? Analgésico? Isso, muito bem. E antipirético ou antifebre, que é a mesma coisa. Ok? Essa aqui, ó, vou observar. Você vai pensar aí. O que tem de diferente? Isso aqui é paracetamol? Esse aqui é paracetamol? Esse é genérico? E esse é genérico? Ambos são. Os dois aqui. E esse aqui? Ele tem paracetamol? Tem. Só que ele tem um nome de fantasia chamado Efferalgan. Ou seja, todos três têm paracetamol. A diferença é que esse é para adulto, esse é para criança. Esse é de 1 grama, ele é em comprimido efervescente. Esse é gota, é 200 miligramas, tem saborzinho porque é para criança. E esse outro aqui é comprimido e é para adulto. E é 750. Então, pode existir o mesmo medicamento, ou seja, o mesmo fármaco, com miligramas diferentes, valores diferentes. Olha um exemplo, esse paracetamol aqui, ele não tem açúcar. Vamos supor que essa criança que já toma esse medicamento tem diabetes. É recomendado para ele, ok? Então, agora, dando continuidade. Eu falei aqui, então, que existe um medicamento genérico, entendemos bem. Agora, deixa eu tentar explicar aqui um pouquinho sobre esse medicamento de equivalência. O medicamento similar ou medicamento de equivalência, na caixa dele, vai ter uma letra E e uma letra Q, de equivalente. Esse é um produto de marca, ele tem um nome comercial, então o nome dele aqui é diferente. Ele não é o nome da droga. Ele é parecido com referência. Ah, mas qual que é a diferença, assim, ó? Vamos tentar entender? O que muda do equivalente para o outro? Há uma comparação assim. Equivalente e referência. O princípio ativo é o mesmo, ou seja, o fármaco que está lá dentro, a droga que está lá dentro, é o mesmo. A forma farmacêutica pode ser igual, comprimido, comprimido? Via de administração é igual? Tanto do referência quanto do equivalente. Mas agora vamos aqui a diferença. Prazo de validade é diferente, a embalagem deles é diferente e o rótulo é diferente. Tem diferença? Então, tem. Então, os medicamentos similares, eles são identificados pela marca ou nome comercial, ou seja, princípio ativo, mesma forma farmacêutica, via de administração. Mas o prazo de validade, a embalagem, o rótulo e o tamanho do produto tem diferença.
Aí a pergunta é a seguinte, então. Professora, essa lei de intercambiabilidade, como é que funciona na prática? Funciona assim, ó. A Anvisa tem uma RDC. Lembra que eu falei da Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Ela criou essa categoria chamada dos medicamentos bioequivalentes, ou seja, os similares equivalentes. Após a intercambiabilidade, que é algo bem complexo de estar explicando, eu quero que você saiba o seguinte: essa escolha, quem pode ajudar você a fazer na hora da compra, se é igual, se não é, como é que é esse teste, você explicar para ele o que é intercambiabilidade, ele vai te dizer o seguinte: o genérico, o referência, ele é muito parecido com o similar, ó, nome, mas ele não é o mesmo que o genérico. O farmacêutico, no ato da compra, ele pode te ajudar te explicando. Só que a receita, às vezes o médico vai indicar um medicamento de referência. O farmacêutico pode sugerir, mas a escolha que tem que fazer é o cliente, somos nós, tá? Então, pensando nisso, similar, referência, substância ativa, laboratórios, esses medicamentos, eles são inovadores, ou seja, a fabricação, a forma exclusiva que é determinado tempo, ela tem uma marca, já tem às vezes anos, né? É um medicamento de referência. O similar, ele tem marcas diferentes do original, ou seja, às vezes o nome não é igual. E, às vezes, o fato dele ser mais barato, você tem que avaliar com o farmacêutico se realmente dá certo para você utilizar ou não. O genérico, ele só não, o que muda é o nome. O nome dele é o próprio nome do princípio ativo. Mas a ação é da mesma forma. E pode conversar com o médico, para às vezes o médico prescrever o genérico. Agora que a gente já falou um pouquinho, você pode entender um pouquinho melhor de referência, genérico, similar? Ó, vou compartilhar com vocês aqui o seguinte. Vou dar um exemplo. Losartana potássica. Aqui, ó, losartana. Viu que embaixo da losartana está escrito medicamento genérico da lei 9787/99? 50 miligramas. Como que eu sei que é genérico? Card amarelo. Foi prescrita pelo médico, esse medicamento pode ser vendido sem prescrição médica? A resposta é não. Tem que ter um acompanhamento do profissional para estar tomando esse medicamento. E, ó, ARA2H. Você vai falar, professora, que medicamento que é esse? O que muda desse medicamento? Esse medicamento aqui é o seguinte, ARA2H, ele tem losartana potássica. É a mesma quantidade desse laboratório para esse laboratório, certo? O que muda é que esse medicamento, ele vem com uma outra droga associada. Ou seja, tem 2 fármacos no mesmo medicamento. A mesma fórmula. Só que o hidroclorotiazida está associado ao quê? A losartana. Ou seja, um medicamento para pressão, um medicamento para quê? Um diurético. Nem sempre a pessoa precisa dos 2. É o médico que determina o tratamento, se precisa ou não. Então, fique atento, ó. Você fala, esse é genérico, esse é referência. Mas esse aqui é uma referência que tem a losartana. Mas não tem, aqui no genérico, o hidroclorotiazida. Então, aqui nesse caso, o paciente não precisar tomar 2 medicamentos ao mesmo tempo. Ele vai tomar o quê? Apenas um, e nesse um contém, é como se o nosso bolo de chocolate, além do chocolate, a professora colocasse o quê? O brigadeiro. Então, o chocolate vai servir para uma coisa, o brigadeiro vai servir para outra. Genérico, a diferença de preço? Bastante, ó. 3 vezes mais. Seguindo essa linha de raciocínio, então, olha só, a gente está entendendo que existem categorias. Então, nessa aula, o objetivo da professora é que você entendesse e compreendesse ali a respeito das diferenças de medicamento. Que existe medicamento referência, similar, genérico. Mas olha só, essas categorias desses medicamentos, existem os nutricosméticos. Ou seja, é vendido lá na farmácia, é um medicamento associado a um cosmético.
Então, o nutricosmético, ele supre as deficiências nutricionais do organismo. Ou seja, tá lá à venda, olha que bacana, tá com problema no cabelo, tá com problema na pele. Os nutricosméticos é uma categoria de medicamento para ser ingerida, para trazer um benefício ou para nossa pele ou para o nosso cabelo. Existe hoje a inovação e o que há de categorias de medicamentos, os dermocosméticos. E que é isso? Se você está anotando, preste bem atenção. Dermocosmético, eles aliam a ação de um cosmético, a parte dermatológica da pele, para que a pele fique mais saudável. Então, às vezes, dentro de um produto dermatológico, ou seja, dentro de um produto cosmético, ele vai trazer uma ação medicamentosa. Tem um princípio ativo dentro desse medicamento, que é o que vai fazer toda a diferença no meu tratamento. Existe a categoria dos multivitamínicos. São complexos vitamínicos que eles são utilizados para suprir a escassez de algo. Vamos supor, vitamina D. Não toma sol, trabalha o tempo inteiro, não consegue ter tempo, não consegue se alimentar com alimentos que contém, então tem que tomar multivitamínicos. Só que, atenção no que eu vou falar. Esses complexos vitamínicos, eles são utilizados para suprir a escassez de algum nutriente, ou na dieta, ou após um gasto calórico, ou seja, vai lá na academia, malha muito, gastou muito, e aí perdeu desse gasto calórico algumas vitaminas. Agora, deixa eu te falar. É importante ter acompanhamento ou da nutricionista ou de um nutrólogo. E não ficar tomando por conta própria, porque tudo que é demais, tudo que é de menos, prejudica o nosso organismo. Porém, tudo que é demais também prejudica. Você acredita nisso? Então, pensando nisso, para que você saiba, tenha conhecimento, que existe a categoria dos multivitamínicos. Os nutracêuticos. Professor, olha cada nome que você está falando para nós. Então, sim, ó. Ó, Denise, anota aí com carinho, ó. Os nutracêuticos, ou seja, esses medicamentos que têm nutrientes associados a um medicamento que pode atuar tanto na prevenção quanto na cura de algumas doenças. São os nutracêuticos. Termogênicos, suplementos de termogênico, ele promete acelerar o metabolismo para auxiliar no emagrecimento. Então, ou seja, ele vai queimar a gordura, mais gordura durante a atividade física, ou seja, durante um exercício físico. Ou seja, quanto mais caloria, mais eu vou fazer o quê? Ter uma redução do peso, melhorando minha qualidade de vida. Anota mais aí os biosimilares. O que é isso? Medicamentos biosimilares, ou seja, eles são formulados através de material biológico. Não é isso. São complexos e são mais complexos do que os medicamentos comuns. Então, tem que ser sob orientação médica. Okay? Os fitoterápicos que a professora mencionou lá no começo da aula, né? Produtos fitoterápicos, eles são produzidos à base de vegetais, ou seja, eles são vistos como uma alternativa natural dos medicamentos. Ao invés de usar um medicamento sintético, um medicamento que é feito lá no laboratório, eu vou usar um fitoterápico. É esse fitoterápico que é feito à base do quê? De vegetais, ou seja, das plantas. Nossa, professora, quanta informação interessante. Sim. E dentre essas informações interessantes que eu estou trazendo para você, existe os locais onde são comercializados esses medicamentos. Que medicamentos? Como é que eu sei qual que é a diferença entre uma drogaria e uma farmácia? Então, esses locais de comercialização é onde esses medicamentos são vendidos. Ou seja, é onde eu falei para vocês lá, que a Anvisa tem que ter autorização. Mas agora, qual que é a diferença entre farmácia e drogaria? A diferença é a seguinte. Farmácia, lá você pode fazer manipulação. Lá dentro da farmácia é um estabelecimento de manipulação, ou seja, fórmulas magistrais, oficinais. Lá, além dos manipulados, pode ter comércio de droga, medicamentos, insumos farmacêuticos, os correlatos, ou seja, os testinhos de gravidez, o aparelhinho de glicemia, as fitas de destro, enfim, como que eu posso dizer, agulhas, seringa, enfim. N tipos de produtos pode, isso dentro da farmácia. Compreendendo o quê? Aquela dispensação que é feita. Farmácia pode ter dentro de uma unidade de hospital, pode ter dentro do postinho de saúde.
Agora, a drogaria. A drogaria também trabalha com dispensação de medicamentos? Trabalha com dispensação de drogas? Insumos farmacêuticos? Correlatos também? Mas o que muda uma para outra? Lá, ó, segundo a Lei 5.991, de 1973, ela diz que a diferença entre a farmácia e a drogaria é que a farmácia, ela realiza a manipulação de fórmulas. E a drogaria não, ela realiza dispensação de produtos prontos, medicamentos prontos. Ou seja, o comércio de droga, insumos e correlatos. Não sendo realizado a manipulação. Ah, agora você já sabe a diferença, então. Farmácia manipula, drogaria, só os produtos que estão lá prontos já. Ok? Legal? Bacana? Então, olha só. Agora que a professora já passou essa diferença aí para você, e nas drogarias são estabelecimentos de dispensação de comércio de drogas, e a farmácia faz a manipulação, a diferença é essa. Daqui a pouco, nossa aula está quase acabando. Ai, olha só como é que o tempo passa rápido. A professora vai estar enviando o quê? Uma atividade ali perguntando o que é um medicamento homeopático, o que é um medicamento alopático, como é que eu identifico o medicamento genérico, enfim. Foi o que nós abordamos no decorrer dessa aula. Mas se você compreendeu a diferença entre referência genérica e similar, que você sabe que o produto que possui o nome do princípio ativo ali, ele, para ser fabricado, ele passou por um processo, que ele também foi autorizado pela Vigilância Sanitária, eu vou ficar, ó, muito feliz. Porque o conceito de farmácia e drogaria é importante você saber que não é todo lugar que trabalha com manipulação. As drogarias trabalham, as farmácias não. Por quê? Desculpa. As farmácias, elas fazem manipulação e a drogaria não faz, tá? Independente onde seja, ou drogaria ou farmácia, tudo que é vendido lá passa por quem? Pela autorização da Vigilância Sanitária. Por quê? Porque esses locais que eles são comercializados, no Brasil tem regras para a venda dos medicamentos. Em outros países não são assim. Alguns países, exemplo, Índia, os medicamentos são vendidos em feira livre. Então, não dá para garantir a eficiência, a eficácia, a qualidade desse medicamento. Quer ver um exemplo? Você sabe dizer para a professora qual que é o recomendado, a temperatura que os medicamentos devem se manter? Tenho certeza que quando acabar a aula você vai correr lá e olhar na bula. Ai, como que é? Será que temperatura? Por que será que vê relatos de pessoas que engravidam mesmo tomando anticoncepcional? Onde é que esse anticoncepcional tem ficado? Pacientes que fazem tratamento de diabetes, ou seja, do controle da diabetes, às vezes não baixa a glicemia, por quê? Onde é que elas estão guardando essa insulina? Então, tudo isso faz parte do tratamento. Muito bem. Então, pensando nisso, tem atividade que a professora vai estar enviando formulário. Na página 79, tem ali, ó, está sendo pedido que se você for uma farmácia próxima à sua casa, vê lá a diferença dos similares, né? Qual o similar do dipirona? E do paracetamol? Essa lista de medicamentos que tem aqui na apostila são os medicamentos mais vendidos, as drogas mais vendidas. Então, resumindo, nós vimos hoje, conhecemos um pouco sobre o genérico, a diferença do genérico de referência, a diferença do homeopático, alopático e o fitoterápico. Lembrando bem que às vezes o cliente confunde isso. Fitoterapia, tudo é a base de vegetal, homeopatia nem sempre. E a alopatia é o tratamento convencional que a gente faz aí no dia a dia. Professora, fiquei em dúvida. Utilize a apostila como apoio, que parte do conteúdo ministrado nessa aula está lá na apostila. Algumas coisas eu trouxe de novidade para vocês aqui. Assista o vídeo, se for necessário, novamente, para responder a atividade, tá? Próxima aula. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as noções básicas de microbiologia. Aí a pergunta é assim: bactéria tem cura? Vírus tem cura? Bactéria tem cura, mas se não tratar a tempo, dá para curar ela? Existe? O que é um choque séptico? Qual que é a orientação que o atendente deve dar para o nosso cliente lá, que é muito importante
na hora de tomar o quê? O antibiótico. Então, as noções básicas de microbiologia é importante porque nunca se falou tanto em se contrair o quê? Doenças causadas por quê? Pelo vírus, pela bactéria, por fungos. A higienização das mãos, ela é de suma importância. Não é somente para quem não quer contrair Covid. Existem N doenças que elas são contraídas pelos micro-organismos e é isso. É através da importância da lavagem das mãos, o álcool 70, a higienização dos locais. Então, próxima aula, a gente vai falar sobre isso. O que é que tem prevenção? Por exemplo, a gente pode vacinar. Que tipo de doença que não tem que vacinar? Tem que se prevenir o Covid. O Covid agora está sendo uma vacina. Mas você não cabe tomar uma vacina e na hora você já é imunizado. Tem alguns dias até o seu organismo criar essa imunização. Mas todo esse assunto a respeito de bactéria, vírus, fungos, protozoários, a professora vai deixar para a aula que vem. Ok? Vou encerrar essa aula deixando a seguinte frase. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, se hoje, ao concluir essa aula, você aprendeu essa diferença, é importante que você pode auxiliar os nossos clientes realizando um bom atendimento e até mesmo os nossos familiares. Nós podemos ali orientar qual é essa diferença entre o genérico, referência e similar. Vou interromper o quê? O compartilhamento de tela com vocês. Desejo um excelente final de semana, que Deus abençoe. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos estar dando continuidade, falando de noções de microbiologia, ou seja, as infecções, como que a gente previne, com o que a gente trata, o que é causado por vírus, o que é causado por bactéria, porque é muito importante a gente saber para poder se prevenir, né? Ok? Grande beijo, fique com Deus. Ó, daqui a pouquinho a professora coloca lá no grupo. Assista o vídeo, tente a atividade e até mais, até na próxima semana.